Brasileiro mata a namorada, uma mineira em Massachusetts, e depois tira a própria vida. Na Flórida, 3 brasileiros de 16, 18 e 22 anos são presos e acusados de assassinato. Imigração. O sistema de dutos do Texas é a nova rota de traficantes para cruzadas ilegais para os Estados Unidos. Congresso norte-americano toma decisão que pode prejudicar ainda mais os imigrantes chamados Dreamers. E a gente mostra o resultado do ranking das cidades mais congestionadas do mundo. 5 delas são daqui dos Estados Unidos. Em 105 horas que acabaram perdidas no trânsito, o motorista também perdeu cerca de $1.700. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira de 28 anos, natural de Minas Gerais, foi encontrada morta na casa onde morava no estado de Massachusetts. O suspeito de assassinar a mineira é o namorado dela, também brasileiro, que, segundo a polícia, tirou a própria vida após cometer o crime. A Giovanna Locatelli conta os detalhes dessa história pra gente. A notícia foi destaque em vários canais americanos. A brasileira Kathleen Paula Alves Trindade da Rocha, de 29 anos, e o namorado foram encontrados mortos nesta casa em Marlborough, Massachusetts. Estas imagens gravadas por um vizinho mostram o momento exato em que a polícia invadiu a residência e encontrou os corpos das vítimas. Investigadores acreditam que Marlon Moreira Costa, de 29 anos, também brasileiro, teria matado a namorada e depois se suicidado. Há indícios de que ele forçou a entrada pela janela e atirou em Kathleen. Em depoimento ao canal 25 de Boston, Júnior Dantas, amigo do casal, disse que eles estavam tendo problemas no relacionamento e que o rapaz não aceitava o fim do namoro. Marlon Moreira Costa era natural de Coronel Fabriciano e vivia nos Estados Unidos há 17 anos. Kathleen era de Governador Valadares e estava no país há menos de 2 anos. Familiares da brasileira estão a caminho de Massachusetts para acompanhar as investigações e o velório. O número de pessoas cometendo suicídio aqui nos Estados Unidos vem subindo consideravelmente e alarmando muito as autoridades. Só no ano passado, o índice de mortes desse tipo bateu recorde. Mais de 50 mil vidas foram perdidas em todo o país. Um levantamento do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, apontou que os homens foram as maiores vítimas. Eles tiveram 4 vezes mais probabilidade de morrer do que as mulheres. Já entre as crianças e adolescentes, a taxa de suicídio diminuiu drasticamente. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos aqui dos Estados Unidos possui uma linha de vida e combate ao suicídio, 988. Só no ano passado, mais de 7 milhões de chamadas, textos e chats foram registrados. As autoridades incentivam as pessoas que passam por dificuldades a entrar em contato com esse número, que é o 988. E 3 jovens brasileiros foram presos em Jacksonville por conexão com um assassinato que aconteceu na semana passada. Segundo a polícia, os suspeitos, que têm entre 16 e 22 anos, já foram formalmente acusados de homicídio. O anúncio das prisões foi feito pela polícia de Jacksonville, na Flórida, que agora pede ajuda da população local para colher mais informações sobre o crime que envolve os 3 brasileiros. Uma investigação preliminar aponta que o grupo foi responsável por matar um homem de 24 anos no bairro de Sunbeam. Os agentes chegaram aos brasileiros depois de uma denúncia sobre a descrição do veículo usado pelos criminosos. Eles foram abordados em um cruzamento, dirigindo com as luzes apagadas e presos sem incidentes. De acordo com o comunicado das autoridades, Iago Anacleto do Nascimento, de 22 anos, está sendo acusado por assassinato, assim como Eric de Melo Pereira, de 18 anos. Já Samir Cassimiro, de 16 anos, é acusado por homicídio e articulação do crime. Ele foi enviado para um centro de detenção juvenil. A polícia não informou se encontrou a arma usada no crime e disse que a prisão dos brasileiros foi feita com base em depoimentos de testemunhas, entrevista com os presos e provas coletadas. Ainda não há data para o julgamento dos brasileiros. Tem 2 tipos de consequências diferentes. Primeiro, você tem as consequências criminalmente, tá, falando, porque o do crime que eles estão acusados, a pena máxima é prisão perpétua.
Tá? Isso é uma coisa. Tem até dos acusados que é menor de idade, obviamente, isso funciona um pouco diferente, mas dependendo do tipo de crime, na Flórida, é comum, dada a idade desse acusado, ele ser julgado como adulto. Tá? Quanto à questão de status imigratório e o que pode acontecer com eles, sim, eles podem ser deportados, estando aqui legalmente ou não. Tá? Geralmente, com frequência, o que acontece é que a justiça criminal tem que ter o seu curso, eles cumprem a pena, depois de eles cumprirem a pena, aí a justiça, não necessariamente justiça, mas o sistema imigratório vai lidar com o status de possível deportação ou não. O deputado filho de brasileiros, Jorge Santos, está com o seu destino sendo mais uma vez decidido agora em uma votação na Câmara dos Representantes, na capital Washington. Essa é a terceira tentativa de cassação de Santos após uma série de escândalos envolvendo o seu nome, nesse que é o seu primeiro mandato como deputado por Nova York. No começo das discussões na tarde de hoje, Jorge Santos depôs frente aos colegas, fez sua defesa, que foi considerada fraca, e se recusou a renunciar ao cargo. A votação que segue acontecendo neste momento é feita após a conclusão de um relatório do Comitê de Ética da Câmara, que apontou que o filho de brasileiros cometeu vários crimes federais, incluindo o roubo de dinheiro da campanha para fins pessoais. Hoje, Santos enfrenta 29 acusações criminais na justiça norte-americana. No começo da semana, o republicano disse reconhecer que seu mandato como deputado federal estaria com os dias contados. Mesmo assim, ele segue alegando inocência e também perseguição política. Se Santos for expulso hoje, ele vai se tornar o 5º legislador do país a ser removido do cargo em mais de 200 anos de história. E depois do intervalo, a gente mostra como o sistema de drenagens se tornou a nova rota dos traficantes para cruzar imigrantes ilegalmente para dentro aqui dos Estados Unidos. E tem também os detalhes de um novo e duro golpe que os Dreamers podem sofrer ainda neste ano, em consequência de uma decisão do Congresso. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. Na fronteira sul, aumentou o número de pessoas fazendo travessias ilegais do México para os Estados Unidos por dentro de bueiros. Os agentes de imigração e policiais estão sendo obrigados a fiscalizar esses gigantes drenos, que são extremamente perigosos. Esses dutos são muito largos e permitem que pessoas caminhem por eles em pé, mas esse sistema de drenagem é muito escuro e similar a um labirinto. Basta uma curva errada para se perder nos tubos e não achar mais a saída. Como se isso não bastasse, eles servem ainda para escoar a água quando há fortes chuvas e inundações. Não há aviso de que essas enxurradas estão chegando e também não há por onde escapar. Os policiais dizem que é uma sentença de morte. As autoridades alertam que os traficantes estão encaminhando muitos imigrantes sozinhos por esses drenos, com um mapa ou mínima orientação. Eles alertam para o perigo dessa travessia e dizem que nem sempre conseguem localizar os perdidos. Muitas pessoas já desapareceram nesse sistema de drenos. E o estado do Maine, em uma iniciativa das autoridades de Portland, tem recebido muitos elogios. Por lá, um grande abrigo erguido para acolher imigrantes requerentes de asilo está liberando espaço para as pessoas desabrigadas com a chegada do inverno. Funcionários municipais de Portland estão trabalhando duro para aumentar o acolhimento a quem precisa. Este abrigo tem 16 mil pés quadrados. Aqui existem 179 camas para adultos, mas o espaço está sendo ampliado e preparado para oferecer ajuda tanto para os imigrantes quanto para as pessoas em situação de rua, que correm sérios riscos de vida com a chegada do inverno, que é bastante rigoroso na região. A prefeitura anunciou que a nova instalação deve receber mais camas e, em breve, reabrir reformulada. O conselheiro do governo de Portland, Tom Bell, disse que é preciso um olhar mais carinhoso com todas as pessoas que vivem no país e não têm um lugar seguro para dormir, o que inclui os imigrantes recém-chegados e os norte-americanos que sofrem com a crise de habitação.
O Congresso norte-americano quer aprovar um novo pacote de medidas legislativas antes do Natal, mas para isso está pressionando o governo Biden a abrir mão dos Dreamers, os filhos de imigrantes que chegaram pequenos aqui nos Estados Unidos e que sonham com a cidadania norte-americana. Os republicanos se recusam a aprovar uma medida que forneça cidadania aos beneficiários do DACA. Esse programa foi criado pelo governo Obama em 2012 e concedia autorização de moradia e trabalho aos filhos de imigrantes, que são conhecidos como Dreamers. Os legisladores estão usando moeda de troca para conseguir o que querem. Eles estão ameaçando não aprovar verbas extras para as guerras de Israel e da Ucrânia se o governo Biden não deixar de fora os Dreamers do novo pacote de medidas que deve ser votado antes do Natal. Os republicanos que controlam o Senado e a Câmara querem que a Casa Branca aumente a segurança na fronteira, endureça as políticas de asilo e combata a crescente onda de imigração no país. O programa DACA foi suspenso durante o governo Trump e, desde então, centenas de milhares de jovens estão no limbo. Eles cobram respostas e uma solução para a situação. Essa é a primeira vez que um grupo de republicanos e democratas, tentando uma solução de confluência de interesses para o governo, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, vai atrelar a aprovação de um orçamento a uma questão imigratória, mas também limitando ou aprovando o pacote de ajuda humanitária que tem a ver com a política internacional do governo, nesse caso Joe Biden, e as suas influências financeiras, tanto na questão Rússia-Ucrânia e Israel e Palestina. É importante lembrar que as políticas do governo Biden, no que tange à imigração, hoje são muito mais amenas do que os possíveis candidatos à presidência no ano de 2024. E é por isso que é tão importante se manter não só informado, mas também com uma posição decisiva em relação ao seu caso imigratório no geral. Porque uma coisa é certa, a política imigratória dos Estados Unidos vai mudar e provavelmente para pior, principalmente para aqueles grupos que buscam uma proteção humanitária, como aqueles que buscam asilo nos Estados Unidos. Agora a gente fala do Oriente Médio. O dia foi de tensão por lá, enquanto no campo diplomático os dois lados do conflito, Israel e Hamas, acertavam mais uma extensão de trégua com libertação de reféns e prisioneiros. No fronte de guerra, homens armados invadiram e atacaram israelenses de Jerusalém. O Hamas assumiu a autoria desse atentado que matou 3 pessoas. Mais informações com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Eudorice. No 7º dia de trégua no conflito, 2 integrantes do Hamas atacaram israelenses em Jerusalém. 3 pessoas morreram. Câmeras flagraram quando os 2 atiradores abriram fogo perto de um ponto de ônibus. Além das 3 mortes, 8 pessoas ficaram feridas. Os 2 terroristas também foram mortos. Pouco tempo depois do ataque, o Al-Qassam, braço armado do Hamas, reivindicou a responsabilidade pelo atentado. O ataque aconteceu poucas horas antes da libertação de mais reféns. Entre eles está Mia Shen, de 21 anos. Ela tem dupla nacionalidade francesa e israelense e tinha sido sequestrada enquanto participava da festa rave próxima à fronteira de Gaza. No início do conflito, o Hamas chegou a divulgar um vídeo de Mia no cativeiro. A previsão é que pelo menos 10 reféns israelenses sejam libertados ainda hoje. Em troca, o governo de Israel também vai soltar prisioneiros palestinos. De Tel Aviv, Denise Eudorice, para o jornal Américas no Ar. E a guerra no Oriente Médio vai ser um dos principais temas de discussão do G20 a partir de amanhã, quando o Brasil assume a presidência temporária do grupo, que reúne as maiores economias do mundo e que também responde por cerca de 85% do PIB mundial. O presidente Lula já anunciou que vai pressionar os países membros para um acordo de paz na região. Ele também vai cobrar a libertação do brasileiro que é mantido refém pelo grupo terrorista Hamas. Nesse 1 ano de mandato, o Brasil também vai discutir o combate à desigualdade, à fome e às mudanças no clima. No próximo bloco, o FDA alerta que terapia de tratamento de câncer pode, na verdade, causar a doença. E tem reportagem mostrando o que significa a boa notícia do crescimento econômico rápido no país no 3º trimestre.
A administração federal responsável por aprovar a circulação de remédios e tratamentos para doenças aqui nos Estados Unidos revelou uma descoberta assustadora. Um novo relatório, as autoridades alertam que uma terapia para tratar o câncer, que foi aprovado como uma promessa de salvar vidas, pode, na verdade, provocar a própria doença. A terapia CAR-T foi aprovada pela primeira vez para ser usada nos Estados Unidos em 2017. E envolve a remoção de um tipo de célula sanguínea branca do sangue de um paciente. O tratamento é normalmente usado quando a pessoa com câncer já fez pelo menos uma rodada de tratamento convencional, como quimioterapia ou radiação intensa. Muitos especialistas em câncer dizem que os tratamentos CAR-T salvam a vida de milhares de pacientes que são diagnosticados com câncer de sangue e que os benefícios dessa terapia superam os riscos dela. Mas, de acordo com a FDA, esse tratamento pode causar o ressurgimento da doença nos pacientes. Nesta semana, os agentes de saúde da instituição revelaram que receberam ao menos 19 relatórios de novos casos de câncer de sangue em pacientes que receberam essa terapia. Os casos estão sendo analisados por uma equipe da FDA, que deve revelar mais detalhes das descobertas em breve. Agora a gente fala de economia. Os Estados Unidos continuam crescendo mesmo com a persistente inflação e os elevados custos aqui no país. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida por um país, cresceu 5,2% entre julho e setembro. A Eloá Orazen explica pra gente qual é a expectativa para essas últimas semanas do ano. A saúde da economia americana é hoje a maior preocupação de quem vive nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa da rede NPR. Por isso, os resultados surpreendentes do terceiro trimestre, período que foi de julho a setembro deste ano, foram motivos de comemoração. As agências responsáveis previam um crescimento de 4,9%, mas o país fechou a balança trimestral em alta de 5,2%, avanço impulsionado pelo forte consumo e pelo aquecimento do mercado de trabalho. O resultado como todo, ele é muito bom. Por um outro lado, a gente só fica observando como que o Banco Central vai fazer o tal da aterrissagem suave com relação à taxa de juros, ou seja, se ele vai continuar mantendo ainda a taxa básica por um tempo no patamar que ela está, em torno de 5,5 mais ou menos, ou se ele já vai começar a reduzir essa taxa pensando na meta de inflação americana, que é atingir 2% ao ano. A previsão para o quarto e último trimestre é um pouco mais conservadora, com o crescimento estimado do Fed sendo reajustado de 2,1% para 1,8%. Essa redução da expectativa reflete um declínio do investimento interno e uma aposta mais realista quanto ao consumo americano, mesmo durante as festas de final de ano. Para os economistas, porém, esse ligeiro encolhimento das previsões não deve ser visto como sinal de desesperança. Esse clima positivo, ele é muito importante, porque a economia ela é composta de trajetórias e expectativas. E chegar no final do ano com uma expectativa mais positiva, seguramente carrega um cenário melhor para 2024. E seguindo no assunto economia, agora vai aí uma curiosidade. Você pode estar vendo com muito mais frequência o rosto do presidente Ulysses Grant, que está estampado na nota de $50. É que os Estados Unidos bateram um recorde no número de impressões dessas notas de $50, isso no ano passado, 2022. Acreditem, no ano passado o governo imprimiu mais de 756 milhões dessas notas. É o maior recorde em um único ano em mais de 40 anos. Segundo o Banco Central norte-americano, isso se deve ao fato de que durante a pandemia as pessoas guardaram mais notas de 50 em casa. Por isso, foi preciso imprimir mais notas. E se por acaso você está se perguntando quanto dinheiro circulou aqui no país nesse último ano só em notas de 50... Bom, só elas movimentaram, gente, mais de 37 bilhões de dólares em 2022. E olha, depois do intervalo, forte tempestade geomagnética pode tornar possível ver aqui nos Estados Unidos a aurora boreal. E a gente mostra que 5 cidades dos Estados Unidos estão entre as 10 piores do mundo quando o assunto é congestionamento. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código RecordTV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap, tap.
E olha só essa notícia, foi divulgada a lista das cidades mais congestionadas do mundo e 5 cidades norte-americanas estão entre as 10 piores do planeta. Bom, se você falou uma dessas cidades que vem agora, Chicago, Boston, Nova York, Filadélfia e Miami, acertou. A Carla Marinho mostra pra gente que os motoristas nesses lugares não perderam apenas tempo no trânsito, mas também dinheiro. Filas quilométricas de carros e horas perdidas em simples deslocamentos são comuns nas grandes metrópoles. Mas um relatório divulgado por uma empresa de análise de transporte revelou as 10 cidades mais congestionadas do mundo. 5 cidades norte-americanas aparecem entre as 10 piores. Em primeiro lugar no ranking está Londres, na Inglaterra. Em segundo aparece Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Boston e Massachusetts ocupa a 4ª posição. Nova York aparece em 5º. Filadélfia, na Pensilvânia, está em 8º. E Miami, na Flórida, aparece na posição de número 9. A maioria desses lugares registrou aumento de 10% a 30% nos congestionamentos entre os anos de 2021 e 2022. Em Miami, o trânsito foi pior, com aumento de 30%. Foi no mesmo período em que o estado começou a sentir os efeitos da migração interna. E, como por aqui tempo é dinheiro, o relatório também apresentou o cálculo do prejuízo no bolso dos motoristas. Em 105 horas que acabaram perdidas no trânsito, o motorista também perdeu cerca de $1.700. Isso sem contabilizar gastos a mais com gasolina e o desgaste do carro. O trânsito lento também prejudica financeiramente pequenos negócios e indústrias que dependem muito de transporte e logística. Congestionamentos frequentes têm resultado em enormes atrasos, o que afeta nosso bottom line. Quando a gente negocia novas tarifas de frete com as transportadoras, este é o primeiro dos motivos que eles justificam para os aumentos. E isso tem acontecido nos últimos tempos. De um tempo para cá a gente tem visto um aumento enorme. Fora o maior desgaste nos nossos veículos, da nossa frota. E também o que eu sempre falo é que clientes em congestionamento estão deixando de consumir porque estão parados no trânsito, onde eles poderiam estar em restaurantes, lojas e parques consumindo. E também a gente acaba precisando de um estoque maior de mercadoria devido ao tempo maior de entrega. Então, como pode ver, o congestionamento afeta vários aspectos das nossas empresas. Se você quer a oportunidade de ver a aurora boreal aqui nos Estados Unidos, essa pode ser a sua chance. Pois é, olha, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica diz que uma forte tempestade geomagnética está caminhando em direção à Terra nesta sexta-feira. E as previsões dizem que isso aumenta a probabilidade de acontecer a aurora, inclusive em lugares mais ao sul, como a Pensilvânia, Iowa e Oregon, o que é bem raro. Mas nem só de belezas vão ser provocadas por essa tempestade. As autoridades avisam que esse evento climático pode criar também perturbações aqui na Terra. As pessoas podem experimentar, por exemplo, queda de radiofrequência, problemas com GPS ou irregularidades de energia. E olha só que curioso, gente, esse evento solar previsto para amanhã ocorre a cada 11 anos e pode durar até 4 meses. Impressionante. Bom, vamos dar uma olhada agora no nosso mapa, gente, ver como vai ficar a previsão para boa parte do país sexta-feira, amanhã, hein? Olha só, em Boston, previsão de chuva, assim como em Nova York. Nessas regiões, o sol até aparece, mas em Washington, só chuva prevista, assim como em Charlotte e em Atlanta, onde a máxima chega a 60. Na Flórida, tempo encoberto totalmente em Jacksonville e em Miami, e o sol aparecendo entre nuvens em Tampa. Em New Orleans, previsão de tempestade com mínima de 68. Em Houston, a gente tem chuva com um pouquinho de sol ao longo do dia. San Antônio, a gente tempo encoberto, a gente tem aí sol entre nuvens, mínima de 50, máxima de 76. El Paso, a máxima não passa aí de 61 graus, mínima de 41. Albuquerque, a gente tem chuva o dia inteiro, mínima de 29 graus, bastante frio nessa região. Phoenix, máxima de 65, mínima de 46. Los Angeles, tempo encoberto. Las Vegas, a mesma coisa, sol entre nuvens, mínima de 40 nessa área, máxima de 63. Em São Francisco, a máxima não passa de 60 graus Fahrenheit. E atenção, quem tem mais de 55 anos. Uma nova prática vem ganhando muita popularidade aqui nos Estados Unidos, o Boomer Balé. Pois é, olha, é exatamente, gente, o que você está pensando. São alunos mais velhos que fazem aula de balé para recuperar movimento, força, elegância e leveza. Flex your toes and 6. As aulas começam assim, com exercícios simples e práticos de flexibilidade. We're going to start seated up.
Depois vem a boa postura, elegância e os movimentos. Here we go. And bend, stay down, stay down. Nesta escola de Minnesota, nunca é tarde para se aprender algo novo. E foi assim que surgiu a classe Boomer Ballet. A ideia agradou tanto que a sala ficou lotada com a primeira turma. Eu sou uma boomer, tenho orgulho de ser uma boomer, então acho que é um ótimo nome para essa classe, disse Debbie Pleasant. O curso é para alunas de 55 a 85 anos. São pessoas que procuram as aulas por uma variedade de motivos. Debbie quer recuperar a flexibilidade. Disse que está reaprendendo a se movimentar e justificou. Quando você é jovem, seu corpo aprende a se movimentar automaticamente. Agora não. Todas elas concordam que a melhor coisa de ser uma boomer é que não precisam se preocupar mais com a aparência ou com o que os outros vão pensar. A diretora executiva da escola, Lori Gleason, garante que todas as alunas estão aqui por elas e para elas mesmas. When you get older, you don't care. The younger dancers are all worried about how they look and what their friends are thinking. Older dancers are like, I am here for me. E talvez a melhor postura ou posição seja exatamente essa, estar lado a lado uma das outras, aprendendo novas formas de encarar a vida. Just come and try it. You're never too old to learn something new. Que iniciativa maravilhosa. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite, gente. Boa noite.